Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Ricardo e hoje eu irei falar para vocês sobre o sistema de condução do coração, tá bom? Bem pessoal, antes de falar de fato do sistema de condução do coração, nós precisamos relembrar alguns aspectos básicos da anatomia e fisiologia do coração, tá bom? Vamos lá! O primeiro aspecto básico que nós podemos relembrar da anatomia do coração, anatomia e histologia do coração, é que o coração é um órgão muscular oco, tá bom? O coração é um órgão muscular, ou seja, é um órgão que vai possuir, em grande parte da sua massa, células musculares. Essas células musculares do coração nós chamamos de cardiomiócitos. Esses cardiomiócitos, eles estão coladinhos uns aos outros por meio de algumas junções que nós chamamos de junções do tipo gap. Essa característica histológica do coração faz com que nós possamos falar que o coração é um grande sincício formado por muitos cardiomiócitos interconectados pelas junções do tipo gap, tá bom? Guardem essas informações, pois ela será importante mais adiante. Além de ser um órgão muscular, como eu falei para vocês, ele é um órgão muscular oco, tá bom? Essa é uma característica do coração. E essa característica de ser um órgão muscular oco faz com que o coração possua 4 grandes câmaras, tá bom? Essas 4 grandes câmaras são os átrios direito e esquerdo, são os ventrículos direito e ventrículo esquerdo. Ainda falando sobre a anatomia do coração, podemos dizer que o coração possui um formato semelhante a de um cone, tá bom? E falando de forma anatômica, podemos dizer que esse cone ele está posicionado no mediastino, está posicionado da seguinte forma: essa parte mais apical, ou seja, essa parte que seria mais pontiaguda do coração, que é o que nós chamamos de ápice, está voltado para a esquerda, para frente e para baixo. E essa parte aqui de cima do coração nós chamamos de base. E a base está voltada para trás, para a direita e para cima, tá bom? Guardem também essa informação, pois ela será útil mais na frente. Então, pessoal, nós também podemos dizer que o coração é dividido em 2 bombas. Uma bomba direita, que é composta pelo átrio e ventrículo direito, falando de forma bem básica. Uma bomba esquerda, que é composta por um átrio e um ventrículo esquerdo, tá bom? Cada uma dessas bombas possui uma função específica. A bomba direita possui como função receber o sangue pouco oxigenado, fruto do metabolismo do organismo, pelas veias cavas superior e inferior, que vão desembocar no átrio direito. Esse sangue pouco oxigenado que chega no átrio direito, passa pelo átrio direito, passa por uma válvulazinha que separa aqui o átrio e o ventrículo direito, o nome dessa válvula é válvula tricúspide, chega até o ventrículo direito, depois é lançado para a pequena circulação, ou seja, é lançado através do tronco pulmonar para os pulmões, para que lá nos pulmões esse sangue pouco oxigenado possa passar pelo processo conhecido como hematose, que é o processo de oxigenação do sangue, certo? Guardem essa informação. Esse sangue que foi para os pulmões, passou pelo processo de hematose, vai precisar retornar. Agora, um sangue rico em oxigênio. E ele vai retornar para o coração, para o átrio esquerdo, pelas veias
pulmonares. Esse sangue vai chegar para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, vai passar pelo átrio esquerdo, pela válvula bicúspide ou mitral, vai chegar até o ventrículo esquerdo e posteriormente esse sangue será bombeado aí para a grande circulação ou sistema de alta pressão, que é como nós também podemos chamar. E esse sangue vai ser lançado para a grande circulação pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta, tá bom? E aí esse sangue ele vai para todos os tecidos do corpo para suprir as necessidades de oxigênio, certo? Eu expliquei de forma muito básica e resumida o ciclo cardíaco. Isso de forma bem básica e resumida mesmo. Tem muito mais coisas que a gente pode trabalhar, mas não seria interessante para a nossa aula de hoje, tá? Pois o foco da nossa aula de hoje é o sistema de condução do coração, tá bom? O coração, pessoal, ele é um órgão bem característico. Por quê? Ele, apesar de sofrer um processo, uma regulação de seus batimentos pelo sistema nervoso autônomo, no caso simpático e parasimpático, o coração, mesmo passando por esse processo de regulação, possui fibras autoexcitáveis. Ele possui a capacidade de se autoexcitar, ou seja, o próprio coração, ele não precisa de nenhum outro órgão ou do sistema nervoso para gerar os seus próprios impulsos elétricos que vão fazer os processos de contração do coração, tá bom? Isso é uma característica única do coração. E toda essa característica de autoexcitabilidade do coração, na verdade, essa característica de automatismo cardíaco, ela vai ocorrer graças a um sistema característico, um sistema que nós chamamos de sistema gerador do potencial de ação e sistema de condução. Resumindo, é um sistema de condução elétrica. E esse sistema de condução elétrica, ele vai possuir um grande maestro, ou seja, vai possuir um passo, um marca-passo natural. Ele vai possuir uma determinada estrutura que vai ditar o ritmo dos batimentos cardíacos, tá bom? E essa estrutura, ela é chamada de nódulo sinusal. Esse nódulo sinusal, ele está situado aqui, mais ou menos, aqui simplificando de modo bem didático, aqui no topo do átrio direito, tá bom? E uma porção mais posterior do átrio direito. Esse nódulo sinusal é quem vai gerar o potencial de ação. Esse potencial de ação, ele tem a característica e a propriedade de despolarizar as células por onde ele passa, certo? Esse potencial de ação, quando é gerado aqui no nódulo sinusal, ele precisa se propagar. E ele vai se propagar primeiro pelos átrios. Primeiramente, o potencial de ação irá se propagar para os átrios e depois irá se propagar para os ventrículos. Mas vamos entender como que ocorre esse processo passo a passo, tá bom? O potencial de ação é gerado aqui no nódulo sinusal, ele vai se propagar pelos átrios direito e esquerdo, se propagar pelo átrio direito através dos feixes internodais, que são esses feixezinhos aqui, vai se propagar para o átrio esquerdo através do feixe de Beckman. Quando esse potencial de ação passa pela massa miocárdica atrial, ou seja, pelo miocárdio atrial, esse potencial de ação vai fazendo com que as células do miocárdio do átrio passem pelo processo de contração ou sístole atrial, tá bom? Então, a sístole atrial nada mais é do que o processo de contração do átrio devido à sua despolarização que foi causada pelo potencial de ação que foi gerado aqui no nódulo sinusal. Esse potencial de ação, quando ele causa a despolarização, ou seja, quando ele causa a sístole atrial, ele precisa passar para o ventrículo.
Só que antes de ir para o ventrículo, esse potencial de ação, ele sofre uma pausa. Por que isso acontece? Bem, pessoal, o coração ele é pequenininho. E esse impulso elétrico, ou seja, esse potencial de ação, ele viaja muito rápido. Só que aí, se eu deixar com que esse potencial de ação passe direto dos átrios para os ventrículos, isso vai fazer com que todas as câmaras do coração se contraiam ao mesmo tempo. Isso não é interessante para o meu débito cardíaco. Então, o que o nosso inteligentíssimo corpo humano faz? É simples, pessoal. Esse impulso ele sofre um processo de pausa aqui nessa regiãozinha que nós chamamos de nó atrioventricular. O nó atrioventricular faz uma pequena pausa de frações de segundo, segurando esse impulso, ou seja, segurando esse potencial de ação, impedindo com que ele se propague para os ventrículos de forma imediata, certo? Depois que ele passa por um processo aqui de pausa, esse potencial de ação, depois é liberado. Liberado para quê? Liberado para poder percorrer pela massa ventricular. Quando esse potencial de ação é liberado, ele vai passar agora pelo septo interventricular, que é essa regiãozinha aqui que vai separar os ventrículos. Quando ele passa pelo septo interventricular, ele vai se propagar pelo septo interventricular através do feixe de His, tá bom? O feixe de His é quem vai fazer vai conduzir o potencial de ação pelo septo interventricular. Quando esse potencial de ação se propaga pelo septo interventricular, ele vai se propagar primeiro vai se propagar mais rápido, na verdade, aqui pelo ventrículo esquerdo. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, devido a ter que fazer o processo de sístole, o ventrículo esquerdo, devido a ter que lançar sangue para a grande circulação, ele é um ventrículo que possui mais massa muscular, ou seja, ele é um ventrículo mais robusto. E isso faz com que o impulso elétrico se propague mais rápido pelo ventrículo esquerdo. Porém, a diferença é muito pequena, tá bom? Então, esse feixe de His, que é dividido em ramo esquerdo e ramo direito, vai conduzir o impulso através do septo interventricular. Esse impulso, quando ele passa aqui pelo septo interventricular, ele vai se propagar agora por todo o resto da massa ventricular esquerda através das fibras de Purkinje, que são essas pequenas ramificações aqui que eu estou apontando para vocês com laser. Quando esse impulso chega aqui nas fibras de Purkinje, esse impulso, ou seja, esse potencial de ação, vai causar a despolarização ventricular. Essa despolarização ventricular faz com que ocorra a sístole ventricular, certo? A sístole ventricular, tá bom? Depois disso tudo, pessoal, a gente precisa ter o processo de repolarização. Essa célula precisa voltar ao seu estado de repouso, tá bom? E como é que essa célula vai voltar ao seu estado de repouso? As cargas, no caso, porque assim, as células em condições normais, ou seja, em condições de repouso, elas vão estar da seguinte forma. O meio intracelular, ou seja, dentro da célula, ele é um meio negativo. Isso quando a célula está em repouso. E aqui, fora da célula, é um meio positivo. Ah, professor, como que isso acontece? Isso daria uma aula inteira só sobre isso aqui, tá? Mas vamos se atentar a esse aspecto básico. Quando eu faço o processo de despolarização, o que acontece? Isso inverte. As cargas que outrora eram negativas dentro da célula tornam-se positivas. E as cargas que outrora eram positivas fora da célula, no espaço extracelular, tornam-se negativos. E isso faz o processo de despolarização. Só que quando acaba esse processo de despolarização, eu preciso trazer essa célula ao estado de repouso.
E aí o que acontece? O processo de repolarização nada mais é do que essa célula voltar ao seu estado em que ela possui um meio intracelular negativo e um meio extracelular positivo, tá bom? Isso de forma muito simples. Aí quando ocorre o processo de repolarização, essa célula volta ao seu estado de repouso, porém, depois de um tempo muito curto, essa célula de novo vai passar pelo processo de despolarização, tá bom? O nódulo sinusal, ele, em condições fisiológicas normais, ele vai ditar o compasso do coração com uma média de 70 batimentos por minuto, tá bom? Ele vai fazer o passo do coração. Professor, e se caso eu tiver algum problema aqui no nódulo sinusal, o que eu posso fazer? É simples, dependendo da situação, é claro, né? O que pode ser feito? Nós podemos colocar um marca-passo natural, ou marca-passo artificial, desculpe. No caso, um marca-passo que vai ditar o ritmo cardíaco, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Estou começando aqui no canal, ainda tenho poucos materiais, estou organizando e tal, aqui para que a gente possa crescer mais o canal. E se for do seu interesse, se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, que em breve nós iremos trazer mais aulas, tá bom? Próxima aula aqui é fazer uma aula sobre o eletrocardiograma, para que você entenda de forma básica o traçado eletrocardiográfico, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.